Oi, minha turminha, tudo bem com vocês? Tudo bem com essa turma maravilhosa do terceiro ano? Te espero que esteja tudo bem. Então, vamos pedir a Deus que guarde a nossa família, que esteja nos protegendo. E eu creio que Ele está. Então, vamos agradecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Vamos agora saber que dia é hoje. Vamos olhar o marcador do tempo. O marcador do tempo está dizendo que hoje são 31 de maio de 2021. Então, pessoal, o mês de maio termina hoje, né? Teve 31 dias e vamos agradecer por esse mês, porque o Senhor nos protegeu durante todo esse mês e nos deu esses dias de vida. Então temos que agradecer a Deus por tudo. Vamos começar agora a estudar português. Vocês vão abrir seus livros na página 30 e vai acompanhar comigo até a página 34, tá certo? Vamos começar a estudar a Unidade 2 do livro de português, que é História em Versos. Então, nessa unidade, nós vamos aprender muito sobre história em versos. Então, vamos ler e interpretar a história em versos, identificar características da história em versos, produzir versos para continuar uma história, estudar frase, pontuação e expressividade. Vamos estudar separação de sílabas na fala e uso da escrita e participar de atividades orais, que são aquelas atividades que eu peço a você para mandar áudio. Tá bom, meus amores? Então, pessoal, pelas imagens dessa unidade, a gente vê que nós vamos ler histórias, né? Como as crianças estão lendo na imagem. Então, pessoal, eu vou ler essas perguntas agora, mas vocês não vão me mandar a resposta daqui. Vocês vão apenas responder na sua cabeça, tá certo? No seu pensamento. Diz assim: observe a cena, você vai observar a cena do seu livro, essas que eu acabei de mostrar das crianças. E aí você vai começar a imaginar o que você acha que está acontecendo com os personagens. Você gosta de ouvir histórias e de viajar com elas? E qual história das que já ouviu você mais gostou? Se você já ouviu alguma história em versos, rimados, conte para os colegas qual foi. Como eu disse, pessoal, não precisa contar. Fica aí só imaginando, tá bom? Sobre essas perguntinhas que eu acabei de ler. Agora vamos ler uma história em versos. Então, pessoal, essa história em versos está no seu livro, na página 32. Abra lá e acompanhe comigo essa história. O título dessa história em versos é Orquestra. Então, vamos ler esse texto da orquestra, que ele está escrito em versos, na forma de poema. Quer dizer, pessoal, todo texto que está escrito em versos, ele é um poema, tá bom? Eu acredito que vocês já sabem o que é poema. Então, aqui tem uma história, mas é uma história escrita em versos. Do mesmo jeito que se escreve o poema, do mesmo jeito que se escreve a música, a letra de canção. Toda letra de canção, ela é escrita em versos. Então, se liga nessas coisas que eu falei. Vamos agora ler o texto. Vamos começar lendo as 3 primeiras estrofes, certo? Antes de começar a ler essa estrofe, pessoal, eu quero que vocês se liguem em uma coisa. Nos versos, nos poemas, não existem parágrafos, que a gente já aprendeu.
todas as linhas ficam alinhadas bem igualzinhas. Você está vendo aqui um travessão, mas isso não é um parágrafo, porque na história em versos, escrita em forma de poema, não tem parágrafo, como é o caso dessa história em versos, que ela está escrita em forma de poema. Então, veja que algumas começam com letra maiúscula e a outra linha está começando com letra minúscula. Por quê? É porque a frase começou aqui e ela fez ponto aqui. Se ela fez um ponto aqui, então ela tem que começar na próxima com letra maiúscula. Como vocês estão vendo a palavra amanhã. Aí começou com letra maiúscula e terminou com essa pontuação de exclamação. Mas se liga em uma coisa, aí você pode ficar pensando, então toda vez que tiver uma pontuação eu vou começar com letra maiúscula? Depende da pontuação. Se for ponto final, vocês é obrigatório começar com letra maiúscula. Agora, se for ponto de exclamação e interrogação, é facultativo. O que quer dizer facultativo? Que o autor do texto pode começar a próxima frase com letra maiúscula ou não. Então, pessoal, só é obrigatório começar com letra maiúscula quando for ponto final. E a vírgula, tia? A vírgula é obrigatório começar com letra minúscula após uma vírgula, certo? Porque a vírgula, ela não encerra a frase. Já o ponto final encerra a frase, o ponto de interrogação pode encerrar uma frase e o ponto de exclamação também pode encerrar uma frase, mas a vírgula nunca. Eu esqueci de outro também que pode encerrar uma frase e a próxima frase começar com letra maiúscula. É o caso aqui, dos 2 pontos. Ele encerrou essa frase porque ele começou aqui com letra maiúscula. Aí começou a fala do personagem, a fala da aranha. Então, pessoal, nós vamos aprender nas próximas aulas muito sobre essas pontuações. Então, hoje eu só comecei a dar uma esquentada sobre essas pontuações. Esse texto ele é muito rico em pontuação, então a gente vai aprender muito com ele. Tá bom? Vamos começar agora a ler o texto. A primeira estrofe começa assim. Os sapos cantam até tarde, alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha, já montamos toda a orquestra, é noite de lua cheia, não vê que estamos em festa? Dona Aranha aborrecida vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada, não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira. Não há o que parar, nem aplausos ou choradeira. Não adianta tentar. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Terminamos o texto da orquestra. E esse texto foi escrito por Nir Ribeiro, foi retirado do livro Roda de Letrinhas, que fica na página 20 a 21. Esse livro foi publicado no ano de 2004 pela Roda e Cia em Campinas. Então, pessoal, essas referências que eu acabei de falar é do livro Roda de Letrinha. Ou seja, não é referências do nosso livro de português. Agora vamos fazer a nossa atividade na página 33, que diz assim, questão 1. Esse texto é uma história em versos.
Pessoal, é história em versos porque o texto está escrito na forma de poema, tá bom? Com versos e estrofes, por isso que é chamado de história em versos. Então, a letra A diz assim: nessa história há um conjunto de versos que formam estrofes. Quantas estrofes há nesse texto? Muito fácil. Isso vocês já sabem, já aprenderam, eu acredito. Certo? Letra B. Esse texto apresenta rimas. Copie 2 pares de palavras que rimam. As palavras que rimam, pessoal, são aquelas palavras que terminam com a mesma sílaba. Por exemplo, fogão rima com sabão. Terminou com o mesmo som, não foi? Com a mesma sílaba, bom. Então, essas 2 palavras são palavras que rimam. 2. Localize as seguintes informações na história e escreva-as abaixo. Letra A. Personagem. Quem são os personagens dessa história? Letra B. Agora a gente vai falar do tempo que tem no texto. Primeiro pontinho. Quando foi a festa? Ela começou quando? Foi em que tempo? Segundo pontinho. Quanto tempo durou a festa? Terceiro pontinho. Quando acabou a festa? Tem isso tudo no texto. É só você se ligar e interpretar, certo? Questão 3. Dona Aranha chama vários outros bichos. Assinale o motivo. Primeiro quadrinho. Qual foi o motivo de Dona Aranha chamar outros bichos? Primeiro quadrinho está dizendo que foi porque ela queria participar da festa dos sapos. Segundo quadrinho está dizendo que foi porque ela queria companhia para dormir. Quarto quadrinho está dizendo foi porque ela queria que todos os bichos viessem à festa. O último quadrinho diz assim: queria ajuda para acabar com a festa. Pronto, pessoal, você vai marcar só um quadrinho, aquele que marca o motivo de Dona Aranha ter chamado vários bichos. Então, marque aí o quadrinho correto, dizendo qual foi o motivo dela ter chamado os bichos da floresta. Vamos agora fazer a questão 4. Questão 4. Releia os versos. Os sapos cantam até tarde, alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Letra A. Quem disse o que está destacado? Quem falou que está destacado de preto? Você vai dizer qual foi o personagem. Letra B. No desenrolar da história, algumas palavras descrevem como a aranha se sente. Assinale quais dessas palavras estão presentes na história. Então, a letra B, você vai marcar o quadrinho ou os quadrinhos de como a Dona Aranha se sentia. Ela se sentia emburrada, animada, alegre, irritada, sonolenta e furiosa. Como era que ela se sentia? Marque aí os quadrinhos que indicam os sentimentos da Dona Aranha. Vamos fazer agora a questão 5, diz assim: ligue cada bicho à atitude que tomou para não atender a Dona Aranha. Então, aqui desse lado, do lado esquerdo, está o nome dos bichos. E aqui, o que foi que eles disseram para não ajudar a Dona Aranha? Então, você vai ligar. Por exemplo, aqui tem os sapos. O que foi que os sapos disseram para não ajudar a Dona Aranha? Então, os sapos, eles queriam festa. Então, essa foi a atitude deles. Aí você liga, certo? Agora é com vocês. Ler o nome dos animais e ligar a atitude que eles fizeram no texto. Vamos agora fazer a questão 6. Diz assim: releia o final da história. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Porque ao final da história, Dona Aranha é chamada de coitada.
Escreva aqui, pessoal, nessa linha. Então, pessoal, a nossa aula de português termina aqui. Mas vamos fazer agora a aula de ensino religioso, que vamos trabalhar com os sentimentos. Então, de acordo com o texto da orquestra, a gente vai ver alguns sentimentos da Dona Aranha. Então, essa atividade de ensino religioso vocês podem estar respondendo oralmente ou no seu caderno, tá certo? Vamos lá. De acordo com a história em versos, responda. Você achou certo que os amigos da floresta fizeram com a Dona Aranha? E você faria isso com um amigo seu? Agora desenhe emojis de como a Dona Aranha se sentiu. Essa última perguntinha, vocês podem fazer o desenho no seu caderno, tá bom? Mas, se você não souber desenhar, eu tenho outra dica para você. No seu celular já tem os emojis, não é isso? Então, vocês podem mandar os emojis para mim através do celular. É só procurar os emojis que indicam como Dona Aranha se sentiu no dia daquela festa. E a nossa atividade de português e ensino religioso termina aqui. E como vocês já sabem, qualquer dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp. Um abraço, boa aula!